Salve galera, tô um tempo aí sem gravar, mas tô voltando aqui. Peço que vocês deixem sugestões e, sei lá, dúvidas nos comentários para ajudar a fazer vídeo, temas, né, também. Fiz uma série aí sobre hermetismo, vou deixar fixado na matéria desse vídeo aqui, como eu sempre faço, né, uma matéria para cada vídeo. Então você clica aí no fixado dos comentários ou na descrição, você vai ter acesso ao link dessa matéria, onde estará essa série que eu fiz, hermetismo. E também vou deixar referências e algumas anotações que eu fiz sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é o quê? Vai ter um pouco de spoiler, é sobre a série, a quarta temporada aí da série Love, Death and Robots, que é uma série que eu achava que ela tinha probabilidade de ser uma das melhores séries, ao lado de Black Mirror, que eu também gosto bastante, e outras mais. No entanto, eu comecei a ver a quarta temporada e me sinto um pouco decepcionado. Não sei se eu estou sendo precipitado por falar isso cedo demais. Eu assisti apenas 4 episódios. Já quero enfatizar aqui para você que não assistiu nenhum episódio ainda dessa série, ou não assistiu as 3 temporadas e não iniciou a quarta. Se você já assistiu 3 temporadas, você já sabe sobre o que eu vou falar. Se você não assistiu nenhuma, não precisa se preocupar. A não ser que você não queira o spoiler desse episódio em si. Mas essa série, assim também como Black Mirror, cada episódio tem ali a sua história, entendeu? Episódios, entre aspas, aleatórios. Então você não precisa especificamente seguir uma ordem, porque não é uma história, ele não segue uma história cronológica. Cada episódio ali carrega o seu conceito, a sua história, né? E assim por diante, então você pode pegar qualquer um. Então o spoiler que eu vou dar é só sobre esse episódio em si. E, bom, antes de eu iniciar a leitura, as anotações que eu fiz e tudo mais, é aquela questão de sempre, né? Daquela visão binária das coisas, né? E eu acho tão pra frente a visão de quem escreveu essa série, dos participantes e tudo mais, que eu não aprofundei nisso, vendo as outras temporadas, que vai muito além, né? Aqui você trabalha, tanto nessa série como Black Mirror e algumas outras, você trabalha ali quase que no extremo das probabilidades do que poderia ser plasmado, né? Cognoscível diante das infinitas possibilidades, né, que você tem dos 7/12 momentos eternos, né, dessa possibilidade criativa, cognitiva, como a gente sempre explica aqui em nossa escola. Mas, enfim, vamos entrar aqui. Eu vou falar sobre o 4º episódio da terceira temporada. Na verdade, acho que eu errei aí no percurso, né? Eu falei 4 temporadas. Na verdade, são 3 temporadas, né? Primeira, segunda e terceira. 4º episódio. Não temos 4 temporadas, é 3. Então, quem assistiu as 2 primeiras temporadas já sabe como que é o desenrolar da série. Parece muito Black Mirror. Cada episódio carrega o que quer passar ali. Então, eu irei falar sobre o 4º episódio da série. Chama A Noite dos Mini-Mortos, né? Eu vou falar porque eu quero posicionar algumas questões que está ligado ao de sempre, né? Que inclusive foi comentado um pouco na live de hoje do mestre Bob Navarro. Vai estar aqui também na matéria, vocês confiram lá, assistam quem não assistiu ainda. Que é essa visão binária, que até mesmo grandes mestres, né, pessoas consideradas grandes professores, entendedores, grandes mestres aí no teatro, ainda se pega limitado. Você pode ver até o Hélio Couto, eu já falei, né, que na palestra 6º degrau, para dar exemplo, né, essa é bem específica nessa questão, mas no trabalho todo você vê que ele tem essa visão binária, ainda que ele fala de mecânica quântica, mas ele começa falando, né, você acha que o planeta Terra é o único planeta que frutificou vida inteligente, um planeta qualquer, num sistema solar qualquer, na periferia de uma galáxia qualquer? Então essa série, esse episódio, todos os episódios em si, né, o que mais me agradou um pouquinho foi o primeiro, mas eu não vou falar dos outros episódios para não dar mais spoiler, não é a intenção, mas esse aqui vamos dizer assim, me entristeceu um pouco, porque, como eu tô dizendo, eu achava, né, e ainda acho a visão dessa galera que faz essa série, esse tipo de série, bem avançada no quesito de perceber a volaticidade, né, probabilística das possibilidades de viver uma experiência, né, humana, ou seja, as probabilidades cognitivas. Mas diante desse episódio eu fiquei decepcionado, porque é aquela coisa de sempre, como ela ia dizendo, de pensar que somos uma poeira no nada.
o episódio acaba literalmente, né, fazendo aquele time-lapse distanciando do planeta, que você vê que é uma bola, vai distanciando, você vê um sistema solar, vai distanciando, aí você vê a galáxia, aí você vai distanciando, aí literalmente o episódio termina com o barulho de um pum, né, de um peido, que quer dizer o quê? Que somos um peito diante desse infinito, mas não é bem assim que funciona. E para vocês aprofundar mais no entendimento da explicação que damos aqui na escola, entra em outros conteúdos e entra nessa matéria que já tem muita referência. Mas eu vou explicar minimamente o que der aqui, vou passar mais conceitos, lendo aqui as anotações que eu fiz. E se você quiser aprofundar mais, como eu disse, entre aqui no nosso portal, veja outros vídeos desse canal e dos demais canais, e principalmente do Mestre Bob Navarro aqui no portal cristolustre.com.br. Se você entra nesse endereço, você vai cair no geral do portal. Se você clicar no link aí fixado, você vai acessar essa matéria em específico. Então vamos lá, tomando uma água aqui para a boca não secar, que é o que já estava acontecendo. Então bora lá, vamos iniciar aqui sem estender muito. Como eu já disse, você vai ter spoiler só desse episódio, mas a outra coisa que eu esqueci de falar, para quem não viu essa série, ela tem episódios curtos, bem curtos, e alguns curtos demais. Por exemplo, esse episódio tem apenas 7 minutos. Nas temporadas anteriores tem episódio de, eu não me engano, que não chega nem a 2 minutos, mas com um conceito muito abrangente. E é isso, esse episódio em si tem apenas 7 minutos. Então vamos lá, vou ver o que eu falei aqui, né? Vamos lá, salve galera. Antes de mais nada, peço a vocês que indiquem temas para fazer vídeos ou séries de vídeos. Eu já falei isso também. Hoje falamos, eu coloquei no presente porque eu solto o vídeo primeiro no portal. Então se você quer ver em primeira mão, acompanhe aí nosso portal, esteja alinhado aí com tudo que soltamos diariamente. Nosso portal solta muito conteúdo de diversos temas e assuntos, notícia, curiosidades, conscienciologia, alquimia, assim por diante. Então se inscreva lá no portal, acompanhe, ative as notificações que o portal também tem, para você estar mais aí alinhado, né, com as coisas que abordamos dia a dia. Então, os meus vídeos saem primeiramente, ultimamente tenho feito nesse formato, então sai primeiro no portal. Se você está vendo através do meu canal, você não vê em primeira mão, se quiser ver em primeira mão, vai no portal. E então, eu tô falando no presente aqui, porque quem acessar esse vídeo através do portal, vai acessar primeiro o que está escrito, entende? Então a pessoa vai estar lendo como se o vídeo já existisse. Então, eu falei no presente. E se você está aí no canal e quiser acompanhar certinho tudo que foi escrito, ler, etc, e as demais material ali para ajudar no entendimento, é só clicar aí no link mais uma vez. Então vamos continuar. Hoje falamos sobre a série Love, Death and Robots. Essa é uma das melhores séries que já vi, dentre outras, né? Black Mirror, e tem outras mais que eu gosto bastante. Não lembro aqui agora para falar e não vem ao caso. A série tem um formato parecido com Black Mirror. Cada episódio tem sua própria história, segmento, etc. Já falei sobre essas coisas, né? Algumas coisas já adiantei. Não necessariamente você precisa ver os episódios na ordem para entender a série. A questão é que vi 4 episódios dessa temporada e achei uma das piores, diante das demais, né? Mas se eu for comparar com outra série, ainda assim continua muito avançado, né? Pra quem assiste esse tipo de série aqui, depois vai ver o outro, fica até meio parado, pelo menos eu acho. A questão é que vi 4 episódios dessa temporada e achei uma das piores, principalmente pelo 4º episódio, Noite dos Mini-Mortos. Errado aqui. Ainda não terminei, mas os 4 episódios que vi me passaram essa sensação de ser uma das piores na temporada, das 3. Na verdade, desde o primeiro, que foi um dos que achei mais interessante, então esse foi o que eu achei mais interessante, se vocês gostarem a gente pode falar mais em outro momento, mas não vem ao caso, né? Mas ainda assim inferior aos episódios das temporadas anteriores da série. Nem vem ao caso falar desse primeiro episódio, até porque não quero dar spoiler da série toda. Só desse episódio em si que não terá como. Mas como já disse, os episódios são aleatórios, entre aspas. Você pode ver em qualquer ordem, assim como em Black Mirror, como já havia dito antes. Se vocês gostarem do formato, podemos fazer de outros episódios que abrirem margem para acrescentar algo construtivo. Eu quero dizer, se vocês gostarem desse formato aqui, que eu tô falando desse episódio, peçam outros e tudo mais, ou eu poderei fazer, né, escolher alguns aqui que acrescente alguma coisa, pra gente poder comentar, né. Não vou pegar todos os episódios também, porque alguns não vai acrescentar nada.
E mais pra frente eu pretendo melhorar mais o formato, fazer como o Mestre Bob tem feito, o Rogério também, de mostrar, né, a tela e tudo mais pra galera conseguir acompanhar. Mas assim, por enquanto é mais... é melhor pra eu fazer, né, pro momento, nesse formato que eu faço aqui. Então vamos lá, o início, né, o início do episódio. O episódio começa acelerado, como se você tivesse colocado em 2 vezes ou mais. Esse detalhe em si, e como foi construído o episódio, eu até gostei. A conclusão final que me incomodou, e é sobre isso que falaremos. Ou seja, eu gostei, assim, se você, como eu disse, diante da visão coletiva, e fora a conclusão, o episódio é bem interessante, né? Porque ali eles querem mostrar o dilema da humanidade, né? Ainda mais diante. O que eles querem dizer, né? Eles querem... enfim, eu vou ler mais aqui, porque senão acaba atravessando o que eu mesmo escrevi. E no final eu faço a conclusão geral, né? O apocalipse zumbi... então tá. É o início, né? Vou ler de novo aqui. A gente tá no início. O episódio começa acelerado, como se você tivesse colocado em 2 vezes ou mais. Esse detalhe em si e como foi construído o episódio eu até gostei. A conclusão final que me incomodou, e é sobre isso que falaremos. O apocalipse zumbi é concebido em um cemitério depois que a troca apaixonada de um jovem casal acidentalmente desencadeia uma maldição, dando origem aos mortos-vivos. Ou seja, de forma acelerada, né, o vídeo que tem 7 minutos, chega um carro, para um carro, desce um casal, entra no cemitério e eles começam a ter relações, né, ali. E, enfim, aí eles começam a ter relação em vários lugares, sobe nos lugares, aí quebra e tal, aí nisso começa a sair o zumbi de dentro da tumba, e isso aí vai desencadeando um processo que vai dominando toda a cidade ali, até que domina o planeta todo, né. O apocalipse zumbi é concebido em um cemitério depois que a troca apaixonada de um jovem casal acidentalmente desencadeia uma maldição, dando origem a mortos-vivos. Aí diversas coisas acontecem, né? E dentre essas diversas coisas é o dilema aí da humanidade, guerras, etc, mas envolvendo zumbis também. E existem teóricos aí, você pode pegar até Afonso, por exemplo, Ciência de Verdade, que ele garante que a probabilidade de ter um apocalipse zumbi é grande, mas eu não vou entrar no mérito de falar sobre essas coisas aqui. E é só um adendo, né? Só uma curiosidade. Aí eu notei aqui, né? Porque 2 países aí, quem quiser saber melhor, entra aí na matéria, porque eu não quero ficar falando nomes de países, porque a gente tá numa situação momentânea complicada, né? Guerras, até essa palavra mesmo aqui, né? Espero que não seja captado, né? Entendido. É até bom falar como eu falo, meio rápido, às vezes como sou mineiro, às vezes atropelo algumas palavras, então fica difícil do algoritmo do YouTube reconhecer. Mas como tá tendo essas G, né, aí, né? É complicado citar algum nome, mas eu citei 2 países aqui, que é o que mostra no episódio. Eu falei, por que tal país e tal país usaram armas nucleares, né? Porque no episódio mostra isso, aí beleza, aqui tá. A Casa Branca foi um dos últimos locais restantes na Terra lutando contra a horda de mortos-vivos, né? Porque eles vão destruindo tudo, né? E aí o último local que eles chegam é na Casa Branca. Mas finalmente estava sendo invadida e em estado de pânico. Peraí, eu acho que eu pulei algum pedaço aqui, né? Eu acho que não. A Casa Branca foi um dos últimos locais restantes na Terra, lutando contra vários mortos-vivos, mas finalmente estava sendo invadida e em estado de pânico. O presidente decidiu usar um arsenal nuclear desse país, né, EUA, contra os mortos-vivos. Nos Estados Unidos eu acho que dá de boa falar, né? Então bora lá. O presidente, mas finalmente estava sendo invadida e em estado de pânico. O presidente decidiu usar o arsenal nuclear dos Estados Unidos contra os mortos-vivos. No entanto, o lançamento de suas armas nucleares teria forçado as mãos do outro país, que neste mini-mundo lança suas armas nucleares em retaliação, sem esperança para a humanidade. As armas nucleares destruirão quase tudo em seu caminho, incluindo o zumbi. E inclusive é nesse momento, né, final, que tem essa explosão, né? Aí a câmera vai afastando, né, mostra o planeta como uma bola, e aí o sistema solar, aí a galáxia, e nesse momento faz um peido, entendeu? E assim termina o episódio, querendo dizer que somos uma poeira nesse infinito, né? Bora lá então, final explicado. Eu já vou explicar aqui, passar o conceito de que não tem nada a ver essa visão de que somos poeira
e a problemática disso, né? Final explicado. Uma brincadeira apaixonada no cemitério rapidamente levou o apocalipse zumbi destruindo tudo, desde bairros suburbanos americanos até os templos de monges no alto das montanhas da China. E literalmente mostra isso, acelerado, vai mostrando todo esse desencadeamento, né? Esse processo vai se destruindo, como um processo do dominó, né? Um efeito em cadeia, causa e efeito. De um punhado de zumbis, as variações gigantes de mutantes, o exército de mortos-vivos levou a humanidade à beira da destruição. Forçando a mão do Kremlin e da Casa Branca a liberar todo o seu arsenal nuclear sobre a Terra. Aí aqui eu coloquei entre aspas e até maior para vocês poderem ler, porque aqui está o ponto principal de eu estar fazendo essa live, né? Esse vídeo, aliás. No final, o tempo da humanidade na Terra foi um peido no vento cósmico do universo. Ou seja, o episódio em si ele é interessante. A abordagem no episódio é interessante, entendeu? O conceito passado ali traz sim uma conscientização. A questão é a conclusão, entendeu? Eles fizeram todo esse episódio, todo esse desenrolar, todo esse conceito para querer dizer mais uma vez que somos um peido no infinito do universo. A questão é o que? É o que a gente sempre explica, é que nós não somos um peido no infinito do universo. Não haveria tempo e espaço, distância, universo, multiverso, nada sem a nossa constatação diante desse tecido magnético que são 7/12 momentos eternos que explicamos várias e várias vezes. Qualquer pessoa aí que gosta dessa série, que gostou desse episódio, que queria entender melhor se não é assim, então como é, através desse conceito passado aqui você já vai ter um grande insight, mas eu te convido a aprofundar, lendo a obra Lúcifer, onde a verdade é a lei. Não está aqui na minha mão agora, que eu não pensava em falar o que eu estou falando aqui agora, mas me veio. Mas eu mostro em outros vídeos, é só você procurar aí no nosso portal, cristolucifer.com.br, e aí você vai entender melhor e procura outros vídeos. Como eu já disse, entra na matéria que vai estar recheado de conteúdo explicando isso. Então, para encerrar aqui a leitura e passar esse conceito, eu vou continuar lendo aqui, né? No final, o tempo da humanidade na Terra foi um peido no vento cósmico do universo. É porque eles querem dizer assim, né? Eu entendo, eu vou ler aqui porque eu acho que expliquei isso. Mas o conceito que eles querem passar é bom. Parece bom, né? Parece interessante, mas a problemática é maior. Que é o que? Eu acho que eu escrevi aqui, se eu não escrevi eu vou concluir. Eu até entendo todo o conceito que eles quiseram apresentar. Como se fôssemos poeira diante de tudo que há. E sendo assim, deveríamos ser mais humildes. Eu tô advogando positivamente, né? Mas eu vou mostrar um contraponto. Então vamos lá. Aqui eu tentando entender, né, de uma forma positiva essa visão. Mas, como eu disse, eu vou posicionar também a problemática de se ver dessa forma, né? Ainda mais por essa forma que eles estão dando não ser o fato, de fato. Então vamos lá. Eu até entendo todo o conceito que eles quiseram apresentar. Como se fôssemos poeira diante de tudo que há. E sendo assim, deveríamos ser mais humildes diante desse infinito desconhecido. Né? Abre aspas, infinito desconhecido, fecha aspas. Acontece que é aí que está o problema de tudo. Além de não ser um fato tal entendimento, que somos poeira diante desse infinito, né? Isso aí vem de Carl Sagan, né? E os demais. Mas o Carl Sagan que falava que somos aquele pálido ponto azul no infinito, né? É isso que faz... acontece que é aí que está o problema de tudo. Além de não ser um fato, tal entendimento, é isso que faz o ser humano fazer o que quer sem pensar no amanhã, pois nada faz sentido. Temos uns vídeos sobre alquimia, onde um se chama Se o Universo é Tão Grande, Qual o Nosso Valor? Eu estou com uma pergunta aqui. Feito pelo mestre Bob Navarro, que aprofunda bem nessa questão. Mas no vídeo eu expliquei, aqui eu falo no presente, eu vou explicar aqui ainda, mas no vídeo expliquei também sobre isso. E esse eu vejo como o grande problema de conseguir entender o conhecimento passado aqui na escola, e vejo também como o fator principal.
Isso é os 7 selos do Apocalipse, desfazendo o véu do átomo e suas 7 camadas. Assista o vídeo que eu explico melhor. Então, essa parte que eu falei que eu explico melhor é o seguinte, ó. Como eles pensam, né, como eles propagam que somos apenas o nosso planeta, por exemplo. Se o nosso planeta é apenas um peido, como esse episódio, eu vou falar assim porque o episódio tratou assim, como nosso planeta é um peido na periferia de uma galáxia, quem dirá a humanidade, né? Então eles colocam isso como se isso pudesse nos trazer humildade diante desse infinito, né? Quem somos nós diante de tudo? Formiguinhas. Assim eles dizem. Mas a problemática é o quê? Pode parecer até que essa abordagem possa ser positiva, mas se você pensar bem, isso é uma visão ateísta, né? Por que as pessoas estão vivendo de qualquer maneira, sem honra, sem amor, né? Da forma que vivem, que nem animais? Porque, poxa, se tudo é infinito, né? A gente não sabe ao certo o que há depois da vida, e se somos apenas poeira diante disso tudo, pô, que vale o que eu faço ou o que eu não faço, de bem ou de mal, de honroso ou de desonra? Somos apenas um milésimo de segundo diante da eternidade. Então isso faz as pessoas terem, conscientemente ou não, terem esse tipo de pensamento e atuação, né? Como se não houvesse amanhã. Faça o que der na teia, o que der vontade. Só que na verdade não é bem assim que funciona. Eu não vou aprofundar muito, porque eu quero que esses vídeos sejam curtos também. Eu vou fazer aqui agora. As lives podem ser mais grandes, maiores, né? Mais grandes não, maiores. Porém, esses vídeos eu prefiro que sejam mais curtos. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, somos especiais diante de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança dele. E eu sei que algumas pessoas que minimamente já leram Bíblia ou passou por igreja vai pensar que isso aqui é uma visão religiosa, evangélica. Mas se você pensa assim, antes de mais nada, eu sei como que é dissonância cognitiva, preconceito, estereótipo. Então veja outros vídeos, tem mais de 300 vídeos nesse canal, então você vai ver que não tenho essa visão fechada religiosa. Eu tô falando de fato o que é. Então, o que é sermos feitos em imagem e semelhança do todo? Significa que não há distância, não há nada se não tiver você como observador. O que existe de fato, como o Hermes já falava, é o que está acima como está abaixo, o que está dentro como está fora. São 7/12 momentos eternos. Isso forma teia cognitiva. Sem você observando, se você for falar de futuro, de passado, de milhões de anos à frente, milhões de anos atrás, um futuro mais evoluído, e essas coisas sempre vai se limitar a si mesmo, para observar. Então não há essa distância, não há planetas, não há isso. Isso aí são possibilidades cognitivas, entende? Diante do observador, aí sim você vai poderá vivenciar uma coisa ou outra, entende? Eu quero só passar esse conceito. Entra aí no portal para entender melhor, veja os outros vídeos, mas é uma visão limitada. Quando você entende a sua importância diante do todo, diante de Deus, você passa a dar valor à vida, entendeu? Todo esse infinito, todas essas probabilidades, todas essas finitas possibilidades, que é o território, né, de infinitas possibilidades, 7/12 momentos eternos, assim como as 7 notas musicais, com apenas essas 7/12 notas, juntando com as sustenidas ou bemóis, você pode compor o que quiser, desde um funk a um Mozart, a um Beethoven, a um Bach, ou a Vivaldi e assim por diante. Então, assim como 7/12 notas aparentemente limitadas podem criar músicas infinitamente complexas ou não, assim também é os nossos sentidos, entende? Temos 7 sentidos bases, né? Os 5 que todo mundo conhece, o olho, o nariz, a boca, o ouvido, o tato, etc. Juntando também a intuição, que é o 6º sentido, e a criação, o 7º sentido. E esses demais probabilidade mais abstrata que trazemos para próximo para fechar geral, né? Assim como nas notas, você tem bemóis ou sustenidos, não vou aprofundar muito nisso. Assim como nessas notas você cria o infinito, assim também você pode perceber diante dos sentidos o infinito. Mas esse infinito nada seria sem o observador. Então o território é esses 7/12 momentos eternos, enquanto o mapa é a probabilidade de conseguir plasmar, colapsar uma realidade ou outra. Assim você entende as mitologias, as religiões e tudo mais. Então tudo, se você tem uma direção ou um povo que tenta viver hipoteticamente, um tipo de sociedade que está totalmente longe daquele território, ou seja, ele tenta mapear um tipo de vida que nada tem a ver com a simetria,
ela vai se dissolver, entende? Vai ficar para trás, vai passar. Enquanto as mais próximas da simetria, da coerência, desses 7/2 momentos eternos, dessas cores, elas durarão. Assim você entende as religiões, por que uma é mais... Por que uma crença é mais puxada ali pro xamanismo, pra cura, porque ela tem um tom mais verde? Por que outra visão de mundo ali, outro povo, é mais puxado pra ciência, mais ateísta, etc. Não acredita muito no abstrato, é mais fechado na lógica, tem que entender os fatores, etc. Por quê? É um povo mais azul. Por que tem uns que gostam mais de meditar e ter contatos espirituais e tal? Porque tem uma cor mais amarela. Então você pega essas 7 cores bases, com o seu degradê ali das terciárias formam 12, e com essas 12 cores você pode pintar as demais. Então essas 12 cores são as religiões bases, você vai ter nos mundos, né, etc, países, depende do tempo, e na medida que vai fragmentando você vai tendo as demais probabilidades. Então, na verdade, isso que é o fato. Então, para você para você interpretar ou entender galáxias e tudo mais, depende de nós, como uma torre central, traduzindo essas redobras de percepções. Assim como nas células, você mergulha em você mesmo, você vê moléculas, células, né, vai aprofundando, você chega no átomo, você redobra o átomo, né, você tem o reino mineral, o reino mineral vai formando os tecidos, tudo mais, você redobra esse reino mineral, você tem o reino vegetal, redobra o reino vegetal, você tem o reino animal, redobra o reino animal, você tem o reino humano, redobra o reino humano, você tem o reino dévico, que já é a manutenção desse teatro geral, porque no reino dévico você flutua a pensamento e sensação, e agora você faz a manutenção desses reinos anteriores. Então, só para encerrar e não ficar muito longo, para quem chega agora, entra no portal e você vai entender esses reinos, né, esses redobramentos da própria luz, que nada mais é que você percebendo diante desse autorama, que nos faz vivo, porque precisamos nos mover, né? O que traz alívio é movimento. A luz precisa se mover para ser luz, né? Consciência é movimento. Mas para ela se mover e não se perder nesse vazio, ela precisa tecer esse percurso, né, esse corpo, sem se quebrar. E para ela fazer isso, ela tem que dar passo após passo, sem esquecer o passo anterior. Assim a geometria se faz. De ponto a agonia, ela busca o alívio. Então ela forma uma reta. Então você tem agonia e alívio, dor e alívio, né? Então você vai formando a geometria através disso, da dor, né? Você foge dessa dor, você busca o alívio, então você tem vermelho e azul, as tremas opostos. Aí você tem que jogar com esses temas opostos, que é o princípio do magnetismo da vida, respirar, piscar. Você precisa de mais que isso, então você tem que ludibriar esses dois momentos extremos, assim você começa a jogar. Então você tem o ponto, reta, o que era ponto agora é reta, você não quebrou o ponto, ó, você manteve o ponto e manteve a reta. O terceiro momento, alfa, beta, o terceiro momento que observa é o celta. Então você não quebrou o ponto, porque você tem ponto e reta, você não quebrou a reta, porque você tem ponto, reta e agora você tem triângulo. E assim, quando você começa no alfa, beta, celta, com o celta você joga com essas duas possibilidades de dor e alívio. Então você já faz o momento 4, faz a forma. Então agora você tem ponto, não quebrou o ponto, tem reta, não quebrou a reta, tem triângulo, não quebrou o triângulo, tem quadrado. Você pode observar que no quadrado, você cortando ele, você tem 2 triângulos. E assim você vai caminhando nesse tecido, até que você forme os 12 passos da realidade. Ou 7, se você diminuir, que seria os 7 dias da criação. Mas tapando essas possibilidades que ainda sobra aqui da abstrata, você tem 12. E esse é o cubo Metatron, né, que é o segredo da realidade. Se você analisa por reta, você precisa do esquadro, que é a ferramenta da maçonaria, né, que eles deixam lá no seu símbolo, porque já explicamos várias vezes aqui. Com o esquadro você chega nas partes lógicas, retas dessa geometria, e com o círculo, você usa o compasso, você chega na flor da vida, né, que é a parte abstrata. Isso tudo, com os 12 momentos, você tem o cubo Metatron, e é do cubo Metatron que tem todas as probabilidades de se movimentar e criar tudo, entendeu? Chegou no cubo Metatron, as possibilidades de se mover coerentemente vai fazendo os sólidos. Então você tem terra, fogo, água e ar, né? E o espírito, o éter, os 5 elementos contidos no Metatron. E através desses elementos você cria tudo, né? O Metatron ali são possibilidades de movimentações, você ainda está no reino da luz. Então quando esse reino da luz começa a aprofundar em si mesmo, ele vai tecendo, né, diante do seu próprio mergulho em si mesmo e vai se complexando, ele vai traçando formas, né? E essas formas geram sensações, que geram cores, que geram assim por diante. Através dos seus 7 sentidos você percebe essas probabilidades. Então antes que era só o Metatron, ele vai se complexando, sem se quebrar, como eu já disse,
tecendo, né, formando tecido. Então, de apenas probabilidade de movimentos, agora ele já começa a tecer o reino mineral, né? Ele faz toda a tabela periódica ali, os elementos da tabela periódica, que são só esses movimentos que a gente vai lendo. Então você forma o reino mineral, que nada mais é que a percepção e aprimoramento do espaço, entendeu? Através de tanto se mover, ele vai percebendo por onde se moveu, vai aprofundando, né, esses ecos. Então ele vai aperfeiçoando e aprimorando, né? E vai a percepção, né, do espaço. Ele vai entendendo cada vez mais o que é espaço, entende? Das possibilidades, ele vai desenhando, forma o reino mineral. Aí, diante de todo esse mergulho, esse aprofundamento, ele vai formar o reino vegetal, que nada mais é que percepção e aprimoramento de tempo, né? De tanto ele movimentar nesse espaço, ele vai vendo que movimento gera espaço, que consequentemente gera tempo. Então, de apenas minerais, agora ele aprofunda nesse entendimento de o que é tempo. Assim você vai tendo agora o reino vegetal. É claro que se você for incluir ali o mais quântico, né, você vai ter os elementais de cada parcela desse desdobramento, por assim dizer, né? Então no reino vegetal você tem essa percepção de tempo. Então por isso que no reino luciferiano você tem também seres elementais, né? Enfim, aí de acordo com você vai entendendo melhor o tempo, você começa a transbordar o reino animal, que é a percepção e aprimoramento das sensações relativas. Porque de tanto se mover, entender que movimento gera tempo, né? Espaço e tempo, você vai percebendo que gera sensações também, né? Automaticamente, intuitivamente. Então isso gera o reino animal, que é a percepção e aprimoramento de sensações relativas, que são as emoções. Você pode ver que os animais contêm em si as emoções relativas. No reino vegetal você não percebe isso de cara, assim, né? Aprofundando você pode até perceber que uma planta se comporta de um jeito ou de outro, mas é mínimo ali. E no reino mineral menos ainda, né? No reino mineral é só espaço, enquanto no reino vegetal você já tem incluso a percepção e aprimoramento do tempo. Então no reino animal você já vai aprofundando essa relação com o que? As sensações. Você pode ver que um bicho é mais calmo, outro bicho é mais raivoso, outro bicho você tem 12 bichos base. Também tem no nosso livro, se eu lembrar, vou pôr aqui na matéria, eu não coloquei. Porque são assim como as cores também são 12, que são as faces de Deus, né? E diante dessas 12 cores você vai surgindo as demais, degradê. Então assim também são os bichos, que portam em si as 12 sensações, né, emoções mais latentes. Aí desses aí você vai mesclando, vai ter um bicho que é mais, vai fundindo, né, as emoções e fragmentando-as. Então, diante dessas movimentações e relações, né, e com as emoções e tudo mais, instintivamente, vai transbordar o que? O reino humano, que é a percepção e aprimoramento do reino da possibilidade criativa. Ou seja, porque aí você já é o 7, né, o eu sou. A partir daí você começa a criar. Enfim, aprofunde melhor em outros conteúdos do nosso quinto, no portal, para aprofundar mais, senão o vídeo vai ficar muito grande e já está. Eu vou encerrar por aqui. É bem isso, né? Depois do reino humano você transborda no reino dévico, e o reino dévico nada mais é que flutuar sobre todo esse processo anterior. E agora você está acima disso, você está acima de espaço, de tempo, você pode ir em qualquer galáxia, qualquer tempo, isso aí é só percepção cognitiva, entende? Probabilística, tudo que você puder vivenciar, experimentar, vai depender do seu 7 sentido, comungando com 7/12, para onde você for, não tem o ir ou vir sem esse tabuleiro. Entendeu? Para você instalar o carro já depende disso. Você foi para frente, gerou para trás. E assim sucessivamente, né? O hexagrama, né? Você é um hexagrama ambulante. Então, diante disso, você entende tudo. Então, espero ter explicado bem. Eu tô achando essa temporada mais fraquinha diante das demais. Mas eu vou dar um jeito de reassistir de novo. Tudo para eu poder fazer um melhor julgamento. E se a galera aí quiser, a gente discorre sobre outros episódios. E se eu estiver sendo precipitado por dizer que é uma das piores, que eu acho que é a pior temporada até então, eu vou me reposicionar aqui, porque eu ainda vi só 4 episódios, faltam alguns para ver, não sei quanto, acho que uns 3 ou 4. Mas enfim, eu me arrisco a dizer sim, de antemão, que é uma das piores, porque as anteriores eu já gostei logo de cara, nos primeiros e segundo episódio, achei foda. Mas é isso, galera, vou encerrando aqui, deixa aí qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí o que vocês acharam, quem assistiu. Quem não assistiu ainda, assista, que é bem interessante, ainda que essa temporada seja mais fraquinha, é bem interessante a série. E por agora é isso. Eu vou fazer também um vídeo conclusão da série Hermética,
alquimia e hermetismo e alquimia antiga, até para poder dar uma ressuscitada nessa série para quem não viu chegar ao conhecimento. Mas no mais é isso aí, galera. Agradeço a participação de todos que chegaram até aqui. Se esse conteúdo foi importante para você de alguma forma, deixe aí seu like, e se inscreva no canal e compartilhe com as demais pessoas. Se você acha que não vale a pena também, eu não peço. Faça o que você sentir, né? Se foi bom, se inscreva, compartilha com outras pessoas. Do contrário também, enfim, faça o que você sentiu aí. No mais, é isso. Agradeço a participação de todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem de olho aí também no canal sempre. E na medida da possibilidade eu sempre estou colocando vídeo. E também visita o nosso portal para acessar os conteúdos em primeira mão. Valeu aí, galera. Fiquem com Deus. Luz para nós.